Esta é minha filha. As palavras de Rafael ecoaram no ar gelado, seu olhar fixo na pequena Helena, que se agarrava firmemente ao casaco de Luísa. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. 3 anos escondendo a verdade, e agora, em plena rua de São Paulo, o passado finalmente a alcançara. Na forma deste homem elegante, cujos olhos azuis eram idênticos aos da menina que ela chamava de filha. Eu não sei do que você está falando, respondeu Luísa, puxando Helena para mais perto, como se pudesse protegê-la com seu próprio corpo. Rafael deu um passo à frente, seu olhar nunca deixando o rosto assustado de Helena. Aquele medalhão pertence à minha família e esses olhos... Sua voz falhou, exatamente como os meus. 3 anos antes, Luísa Mendes atravessava o estacionamento do hospital municipal após um plantão de 12 horas. A chuva caía impiedosamente, encharcando seu uniforme de enfermeira, enquanto ela corria em direção ao ponto de ônibus. Foi quando ouviu um choro fraco, quase abafado pelo barulho da tempestade. — Tem alguém aí? Perguntou Luísa, iluminando o beco com a lanterna do celular. O choro continuou mais fraco desta vez. Seguindo o som, Luísa encontrou um pequeno embrulho tremendo entre caixas de papelão encharcadas. Seu coração disparou quando afastou o cobertor fino, revelando um bebê recém-nascido, a pele azulada pelo frio. — Meu Deus! Sussurrou, envolvendo o bebê em seu próprio casaco. Quem faria uma coisa dessas? No hospital, a pequena lutava pela vida. Luísa permaneceu ao seu lado além do horário de seu turno, observando os médicos trabalharem. — E agora? Perguntou a doutora Cláudia. — Conselho tutelar? — Procedimento padrão, respondeu a médica, sem tirar os olhos do prontuário. — Amanhã uma assistente social vem buscá-la. Luísa assentiu, mas algo dentro dela se quebrou. Memórias de sua própria infância no orfanato inundaram sua mente. A solidão, o abandono, a sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Seu pequeno apartamento, sempre tão silencioso desde a morte de sua mãe 6 meses antes, parecia ainda mais vazio. Às 4 da manhã, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O bebê ainda dormia quando Luísa entrou no berçário do hospital. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela envolveu a pequena em um cobertor e a colocou dentro de sua bolsa grande. — Isso é loucura, sussurrou para si mesma, enquanto saía pela porta dos fundos, o crachá de enfermeira garantindo que ninguém a questionasse. Sua primeira parada foi na casa de Dona Teresa, uma senhora de 65 anos que morava no apartamento ao lado do seu. — Você perdeu o juízo? Exclamou Teresa quando Luísa revelou o bebê. — Isso é sequestro, menina. — Não posso deixá-la no sistema, Teresa, respondeu Luísa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sei o que é crescer sem ninguém para chamar de família. Teresa olhou longamente para o bebê e depois para o rosto determinado de Luísa. Finalmente suspirou. Tenho um sobrinho que trabalha no cartório. Talvez ele possa ajudar. Nas semanas seguintes, Luísa viveu entre o medo de ser descoberta e a alegria de ver a pequena Helena, nome escolhido em homenagem à sua falecida mãe, crescer forte e saudável. Com a ajuda de Teresa e documentos que preferiu não questionar como foram obtidos, ela registrou Helena como sua filha biológica. E se a mãe verdadeira aparecer? Perguntou Teresa certa noite, enquanto ajudava a dar banho em Helena. Ela a abandonou na chuva, Teresa. Quem faz isso não quer ser encontrado. A única pista sobre o passado de Helena era um medalhão de prata encontrado entre as dobras do cobertor. Luísa o guardou cuidadosamente numa caixinha, decidida a mostrá-lo à filha quando ela fosse mais velha. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. E logo Helena completou 1 ano. Luísa organizava sua vida entre plantões no hospital e o cuidado com a menina. Muitas noites ela dormia apenas 4 horas. Acordava com olheiras profundas, mas o sorriso de Helena compensava qualquer sacrifício. Aos 3 anos, Helena era uma criança falante e curiosa, com olhos azuis intensos que frequentemente atraíam comentários. — Ela tem os olhos do pai? Perguntavam as outras mães no parque. — Da minha avó, mentia Luísa, sentindo a culpa familiar apertar seu peito. Naquela manhã de julho,
Exatamente 3 anos após encontrar Helena, Luísa recebeu uma ligação que mudaria tudo. Enfermeira Mendes era a voz de sua supervisora. Precisamos de você para um caso especial. Um empresário sofreu um acidente na Marginal. Ele é um VIP e pediu a melhor equipe. Estou a caminho, respondeu Luísa, sem imaginar que aquela ligação seria o começo do fim do mundo que havia construído com tanto cuidado. Enquanto observava Helena dormir naquela noite, o medo que sempre estivera presente em seu coração parecia mais forte, como se de alguma forma soubesse que o tempo estava se esgotando. Ninguém vai nos separar, sussurrou, acariciando os cabelos da filha. Prometo. Rafael Almeida ajustou o espelho retrovisor de seu Audi preto, observando as luzes de São Paulo pelo vidro. Depois de 5 anos na Europa, a cidade parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. Pode seguir pela Marginal, Rodrigo, instruiu seu motorista. Quero ver como está o trânsito nessa região. Enquanto o carro deslizava pelo asfalto molhado, Rafael revisava mentalmente sua agenda. Reuniões com investidores, visitas às novas instalações da empresa, jantares com potenciais parceiros. Sua volta ao Brasil não era apenas por negócios. Em algum lugar desta cidade, talvez, estaria a resposta para a pergunta que o atormentava há quase 4 anos. Instintivamente, seus dedos tocaram o medalhão de prata que nunca tirava do pescoço. Um desenho único de uma árvore da vida com pequenas esmeraldas incrustadas. O último presente que havia dado a Camila quando soube da gravidez. Cuide do nosso bebê, ele tinha dito ao entregar o medalhão. 1 semana depois, ela desapareceu sem deixar rastro. Um forte estrondo interrompeu seus pensamentos. O impacto jogou Rafael contra o banco da frente, enquanto o carro rodopiava na pista molhada. "Rodrigo!" gritou, mas o motorista não respondeu. A dor na cabeça veio depois, junto com o gosto metálico de sangue. Antes de perder a consciência, Rafael viu as luzes vermelhas de uma ambulância se aproximando. Paciente do acidente na Marginal chegando. Homem, 35 anos, traumatismo craniano moderado. A voz do paramédico ecoou pelo corredor do pronto-socorro. Luísa correu ao lado da maca, verificando os sinais vitais. Pressão 14,9, pulso 100, Glasgow 13, informou ao doutor. Marcos enquanto entravam na sala de emergência. Enquanto a equipe trabalhava, Luísa cortava cuidadosamente a camisa ensanguentada do paciente. Foi então que viu um medalhão de prata pendurado no pescoço do homem. Seu coração falhou uma batida. Aquele desenho único, a mesma árvore da vida com pequenas pedras verdes, idêntico ao que guardava na caixinha de Helena. "Enfermeira, está tudo bem?" A voz do Dr. Marcos a trouxe de volta à realidade. "Sim, doutor. Desculpe." Quando o paciente foi estabilizado e transferido para um quarto particular, Luísa verificou a ficha. Rafael Almeida, 35 anos, empresário, sem alergias conhecidas. Seus olhos voltaram para o homem inconsciente na cama. Olhos que ela ainda não tinha visto, mas que de alguma forma temia conhecer. Nas horas seguintes, Luísa dividiu sua atenção entre seus outros pacientes e frequentes visitas ao quarto de Rafael. A cada vez, seu olhar era atraído para o medalhão que agora repousava sobre o travesseiro. Foi durante sua 3ª visita que Rafael abriu os olhos, azuis intensos, exatamente como os de Helena. "Onde estou?" perguntou com voz rouca. "No Hospital Municipal de São Paulo, Sr. Almeida. Sou Luísa, sua enfermeira. O senhor sofreu um acidente de carro." Rafael tentou se sentar, mas a dor o fez recuar. "Meu motorista?" "Está bem. Apenas alguns cortes." Luísa verificou o soro e anotou os sinais vitais, evitando olhar diretamente para ele. "Como está se sentindo?" "Como se tivesse sido atropelado por um caminhão", respondeu tentando sorrir. Enquanto Luísa ajustava os travesseiros, Rafael notou seu olhar fixo no medalhão. "É uma peça antiga de família", comentou. "Minha avó dizia que traz proteção." Luísa assentiu, tentando manter a compostura. "É muito bonito. Dei um igual para alguém especial há alguns anos." Seu olhar se perdeu no vazio. "Espero que tenha funcionado melhor para ela." Nos dias seguintes, Rafael permaneceu internado para observação. Como Luísa havia sido designada como sua enfermeira principal, passavam várias horas por dia juntos.
Ela descobriu que ele era dono de uma empresa de tecnologia que havia expandido para a Europa e que agora voltava ao Brasil para abrir novos escritórios. O que mais a intrigava, porém, eram as ligações frequentes que ele fazia, sempre mencionando uma tal investigação. Alguma novidade sobre o caso Camila Santos? Luísa o ouviu perguntar certa vez, enquanto fingia verificar os equipamentos. Entendo. Continue procurando. Na véspera da alta de Rafael, Luísa entrou no quarto para os últimos procedimentos e o encontrou olhando uma foto no celular. Minha ex-namorada, explicou ele, notando sua curiosidade. Desapareceu há quase 4 anos. Sinto muito, respondeu Luísa, o coração acelerado. O pior é que ela estava grávida. Rafael guardou o telefone. Meu filho deve ter cerca de 3 anos agora se... Sua voz falhou. Luísa sentiu o ar fugir de seus pulmões. 3 anos. O mesmo tempo que Helena tinha. Deve ser difícil, conseguiu dizer, tentando manter a voz firme. Contratei detetives, ofereci recompensas, mas é como se ela tivesse desaparecido no ar. Rafael suspirou. Desculpe desabafar com você. Algo em você inspira confiança. Na manhã seguinte, ao assinar os papéis de alta, Rafael hesitou. Luísa, sei que isso é pouco convencional, mas aceitaria tomar um café comigo algum dia? Para agradecer por seus cuidados. Todas as alarmes em sua mente gritavam para recusar, para manter distância deste homem que poderia destruir tudo que ela havia construído. Mas outra parte dela, talvez a mais forte, precisava saber mais. Claro, respondeu, surpreendendo a si mesma. Por que não? Enquanto observava Rafael sair acompanhado de seu motorista, já recuperado, Luísa sentiu um peso no estômago. Aquele encontro casual no hospital poderia ser o começo do fim. Ou talvez, pensou com um arrepio, o destino finalmente os alcançando. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Luísa abriu a caixinha onde guardava o medalhão de Helena. Colocando-o ao lado da foto que havia discretamente tirado do medalhão de Rafael, não havia dúvida. Eram idênticos, até o menor detalhe. Uma semana após a alta de Rafael, Luísa o encontrou em uma cafeteria perto do hospital. Escolheu propositalmente um local distante de seu bairro para evitar qualquer possibilidade de encontrar conhecidos. Pensei que talvez você não viesse, comentou Rafael, levantando-se para cumprimentá-la. Luísa sorriu nervosamente. Desculpe o atraso. O plantão acabou tarde. Sentados à mesa do canto, conversaram sobre assuntos leves. O tempo, a recuperação dele, a cidade que tanto havia mudado nos anos que esteve fora. Luísa respondia com cuidado, revelando o mínimo possível sobre sua vida pessoal. E você? Tem família? Perguntou Rafael, tomando um gole de seu café. A pergunta que ela temia. Minha mãe faleceu há alguns anos, respondeu hesitante. Mas tenho uma filha, Helena. Ela tem 3 anos. Deve ser uma idade encantadora, comentou Rafael, seus olhos suavizando. O pai é presente? Não há pai, respondeu Luísa rapidamente. Somos só nós duas. Rafael assentiu sem fazer mais perguntas. Em vez disso, começou a falar sobre seu próprio passado. Perdi meus pais num acidente quando tinha 20 anos. Desde então mergulhei no trabalho. Fez uma pausa. Até conhecer Camila. Ela mudou tudo. Luísa sentiu o estômago apertar. O que aconteceu com ela? Perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Estávamos juntos há 2 anos quando ela engravidou. Fiquei emocionado com a notícia, mas minha família... Ele balançou a cabeça. Eles nunca aprovaram nosso relacionamento. Camila vinha de uma família simples, era professora de escola pública. Minha mãe achava que ela estava comigo pelo dinheiro. E estava. Rafael sorriu tristemente. Camila era a pessoa menos interessada em dinheiro que já conheci. Ela até recusava meus presentes mais caros. Seus dedos tocaram o medalhão sob a camisa. O único que aceitou foi este. Dei a ela um igual quando soube que seria pai. Luísa engoliu em seco. E então ela desapareceu? 1 semana depois. Sem explicações, sem carta, nada. No começo, achei que tinha sido sequestrada, mas não houve pedido de resgate. A polícia suspeitou que ela tinha fugido voluntariamente, talvez com outro homem. A dor em seus olhos era palpável, mas nunca acreditei nisso. Ao se despedirem,
Rafael perguntou se poderiam se encontrar novamente. Contra seu melhor julgamento, Luísa concordou. Nos encontros seguintes, apesar do medo constante, Luísa se viu cada vez mais confortável na presença de Rafael. Havia algo nele, uma gentileza, uma honestidade, que a desarmava. Em casa, examinava Helena com olhos diferentes, notando cada vez mais as semelhanças com Rafael. O formato do rosto, a maneira como franzia a testa quando concentrada, e, claro, aqueles olhos. Azuis profundos. "Mamãe, por que está me olhando assim?" perguntou Helena certa noite enquanto Luísa a colocava na cama. "Porque você é linda", respondeu, sentindo a culpa a apertar seu peito. Em seu quarto plantão seguinte, Luísa aproveitou uma pausa para pesquisar sobre Rafael no computador do hospital. Encontrou artigos sobre seu sucesso empresarial, fotos em eventos de gala e até uma antiga reportagem mencionando o desaparecimento de Camila Santos. A foto mostrava uma mulher jovem, de cabelos escuros e sorriso tímido. "O que está fazendo, menina?" A voz de Dona Teresa a assustou quando chegou em casa aquela noite. "Pesquisando sobre o pai biológico de Helena", admitiu, mostrando as notícias impressas. Teresa examinou o material com expressão grave. "Você está brincando com fogo, Luísa. Se ele descobrir, ele tem o direito de saber", murmurou Luísa. "Mas tenho tanto medo de perder minha filha." "Ela não é sua filha legalmente", lembrou Teresa com voz suave mas firme. "Esses documentos que conseguimos não vão resistir a um exame minucioso se ele decidir investigar." Após 2 meses de encontros casuais, Rafael finalmente fez o convite que Luísa tanto temia. "Gostaria de conhecer sua filha", disse durante um almoço de domingo. "Fala tanto dela que me sinto como se já a conhecesse." O pânico tomou conta de Luísa. "Não sei se é uma boa ideia misturar minha vida pessoal com..." Ela hesitou. "Com o que, Luísa? Somos amigos, não somos?" Seu olhar era intenso. "Ou há algo mais acontecendo entre nós?" Havia, é claro, algo indefinível, crescendo a cada encontro. Uma conexão que ia além da atração física, como se suas almas se reconhecessem de alguma forma. "Tudo bem", cedeu finalmente. "Podemos nos encontrar no Parque Ibirapuera no próximo domingo." O dia do encontro amanheceu ensolarado. Luísa vestiu Helena com seu melhor vestido e penteou cuidadosamente seus cabelos escuros. "Vamos conhecer um amigo da mamãe", explicou, tentando soar casual. "Ele é seu namorado?" perguntou Helena com a inocência de seus 3 anos. "Não, querida. Apenas um amigo." Rafael já esperava perto do lago quando chegaram. Ao vê-lo, Helena se escondeu atrás das pernas de Luísa. "Helena, este é Rafael", apresentou Luísa, a voz trêmula. Rafael se agachou para ficar na altura da menina. "Olá, Helena. Sua mãe me falou muito sobre você." Helena o observou com curiosidade antes de perguntar. "Você gosta de sorvete?" Rafael riu. "Adoro, especialmente de chocolate." "Eu também", exclamou Helena, seu receio inicial desaparecendo. Durante a tarde, os 3 caminharam pelo parque, tomaram sorvete e alimentaram os patos no lago. Luísa observava ansiosamente cada interação entre Rafael e Helena, notando como ele examinava o rosto da menina, como se procurasse algo familiar. "Que olhos lindos você tem", comentou Rafael em determinado momento. "Exatamente como os meus." Luísa sentiu o sangue gelar. "É genética, né? Minha avó tinha olhos azuis", mentiu rapidamente. Enquanto Helena brincava no playground, Rafael se aproximou de Luísa. "Ela é incrível", disse sem tirar os olhos da menina. "Você fez um ótimo trabalho criando-a sozinha." "Obrigada", respondeu Luísa, sentindo-se simultaneamente orgulhosa e aterrorizada. "É estranho", continuou Rafael. "Não consigo explicar, mas sinto uma conexão com ela, como se a conhecesse de algum lugar." Luísa forçou um sorriso. "Crianças têm esse efeito nas pessoas." Ao se despedirem, Rafael se agachou novamente para falar com Helena. "Foi um prazer te conhecer, princesa." Helena, surpreendendo tanto Luísa quanto Rafael, jogou os bracinhos ao redor do pescoço dele. "Quando vamos nos ver de novo?" Olhando para Luísa por cima da cabeça da menina, Rafael sorriu. "Em breve, espero." Naquela noite, enquanto colocava Helena para dormir, Luísa sentiu um aperto no peito que não conseguia ignorar.
O mundo cuidadosamente construído em torno delas começava a ruir, e ela não sabia como impedir. Gostei do seu amigo, comentou Helena sonolenta. Ele tem olhos como os meus. Luísa beijou sua testa, lutando contra as lágrimas. Sim, querida, ele tem. Mamãe, posso usar o medalhão hoje? Helena perguntou enquanto Luísa arrumava a mesa para o almoço. Luísa congelou. O medalhão havia permanecido guardado na caixinha desde a noite em que comparou com a foto do de Rafael. Que medalhão, querida? Aquele bonito com a árvore e as pedras verdes. Você disse que era meu. Não é uma boa ideia, Helena. É muito valioso e... A campainha interrompeu sua desculpa. Rafael havia chegado para o almoço, um compromisso que Luísa aceitara após semanas de insistência. Nas últimas 3 semanas, desde o encontro no parque, ele havia se aproximado cada vez mais, trazendo presentes para Helena e sendo uma presença constante em suas vidas. Ele chegou. Helena correu para a porta antes que Luísa pudesse impedi-la. Rafael entrou sorridente, carregando um pacote colorido. Para a princesa mais linda, disse, entregando o presente a Helena. Obrigada, exclamou a menina, rasgando o papel para revelar uma boneca. Mamãe, olha o que ganhei. É linda, querida. O que se diz? Obrigada, tio Rafa. Helena abraçou as pernas de Rafael antes de correr para seu quarto. Desculpe pelo presente, disse Rafael, notando a expressão tensa de Luísa. Sei que deve parecer que estou tentando comprá-la. Não é isso, respondeu Luísa, conduzindo-o até a sala de jantar modesta. Só não quero que ela se acostume com coisas caras. Durante o almoço, conversaram sobre assuntos leves, enquanto Helena tagarelava sobre seu dia no jardim de infância. A normalidade da cena fazia o coração de Luísa doer. Parecia uma família de verdade, algo que secretamente desejava, mas sabia ser impossível. Vou buscar a sobremesa, anunciou Luísa levantando-se. Eu ajudo você, ofereceu-se Rafael, seguindo-a até a pequena cozinha. No momento em que ficaram sozinhos, Rafael se aproximou. Luísa, preciso te dizer algo. Sua voz era séria. Esses últimos meses têm sido... Mamãe, olha o que achei! A voz de Helena interrompeu o momento. Luísa virou-se e seu mundo desabou. Ali estava Helena, segurando o medalhão de prata, balançando-o orgulhosamente. Achei na sua gaveta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael fixou os olhos no objeto, sua expressão mudando de confusão para choque. Onde você conseguiu isso? Perguntou sua voz quase um sussurro. Luísa tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Helena, alheia à atenção, continuou balançando o medalhão. É meu! Mamãe disse que estava comigo quando ela me encontrou. Quando ela te encontrou? Rafael se ajoelhou, pegando o medalhão das mãos de Helena. Seus olhos azuis, agora tempestuosos, voltaram-se para Luísa. O que ela quer dizer com isso? Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Helena, querida, vai para o seu quarto, por favor. Mas a sobremesa... Agora, Helena. O tom incomumente duro fez a menina obedecer imediatamente. Quando ficaram sozinhos, Rafael segurava o medalhão com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Explique-se. Rafael, eu posso explicar. Este medalhão, interrompeu ele, a voz trêmula de emoção. Eu o dei para Camila proteger nosso bebê. É único, feito sob encomenda. Seus olhos perfuravam os dela. Como ele chegou até você? Como Helena chegou até você? Luísa se apoiou na mesa, sentindo que suas pernas cederiam a qualquer momento. Eu a encontrei, admitiu finalmente, as lágrimas começando a cair. Numa noite chuvosa, há 3 anos, alguém a havia abandonado em um beco perto do hospital. Abandonado? A incredulidade na voz de Rafael era palpável. Camila nunca abandonaria nosso bebê. Ela estava quase morrendo de hipotermia quando a encontrei, continuou Luísa, as palavras saindo apressadas. Levei-a para o hospital, mas não consegui entregá-la para o conselho tutelar. Eu cresci em um orfanato, Rafael. Sei como é terrível. Então você a roubou? A voz dele subiu. Você roubou minha filha. Eu a salvei, devolveu Luísa, anos de medo e culpa explodindo. Onde você estava quando ela foi deixada para morrer naquele beco? O golpe atingiu Rafael com força.
Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Eu a procurei, disse, a voz embargada. Procurei durante anos, contratei detetives, ofereci recompensas. Eu não sabia, admitiu Luísa mais calma. Como poderia? Para mim era apenas um bebê abandonado, precisando de amor. Rafael olhou novamente para o medalhão, passando o polegar sobre as pequenas esmeraldas. 3 anos, murmurou. Perdi 3 anos da vida da minha filha. Rafael, quero um teste de DNA, declarou, seu tom não deixando espaço para discussão. E se ela for mesmo minha filha, vou lutar pela guarda. O mundo de Luísa desmoronou com aquelas palavras. Por favor, não faça isso. Ela me conhece como mãe. Sou a única mãe que ela já teve. Você construiu sua maternidade sobre uma mentira, respondeu Rafael, guardando o medalhão no bolso. Usou documentos falsos. Nenhum juiz deixaria Helena com você depois de saber disso. Você destruiria a vida dela só para me punir? Perguntou Luísa, desesperada. Algo no olhar de Rafael mudou. Por um momento a raiva cedeu lugar à incerteza. Não quero puni-la. Quero minha filha. Ela é minha filha também, respondeu Luísa. Talvez não por sangue, mas por cada noite sem dormir, cada febre, cada sorriso, cada lágrima. Um silêncio pesado pairou entre eles, quebrado apenas pelos passos leves de Helena voltando à cozinha. Mamãe, vocês estão brigando? Perguntou com voz pequena. Rafael olhou para Helena, cabelos escuros como os de Camila, olhos azuis como os seus. Não havia mais dúvidas em sua mente. Não, princesa, respondeu ele, forçando um sorriso. Sua mãe e eu só estávamos conversando. Vamos comer sobremesa? Perguntou Helena esperançosa. Luísa enxugou rapidamente as lágrimas. Claro, querida. Os 3 voltaram à mesa, uma estranha calmaria depois da tempestade. Enquanto Helena saboreava o pudim, alheia ao drama que se desenrolava, Rafael e Luísa trocavam olhares carregados de emoções não ditas. Vou indo, anunciou Rafael após terminar sua sobremesa. Obrigado pelo almoço. Você vai voltar? Perguntou Helena. A pergunta inocente atingiu ambos os adultos como uma flecha. Vou, princesa, respondeu Rafael acariciando seus cabelos. Em breve. Na porta, longe dos ouvidos de Helena, ele se virou para Luísa. Meu advogado entrará em contato sobre o teste de DNA. Espero que não dificulte as coisas. Luísa assentiu, derrotada. Não vou dificultar. Só peço que pense nela antes de tomar qualquer decisão. Quando Rafael partiu, Luísa fechou a porta e escorregou até o chão, finalmente permitindo que os soluços tomassem conta de seu corpo. Daquela noite em diante, o medo que sempre habitara os cantos de sua mente finalmente ganhou forma concreta. O passado havia retornado para cobrar seu preço, e Helena, sua doce Helena, estava no centro de uma batalha que acabava de começar. O laboratório de exames tinha cheiro de desinfetante e ansiedade. Luísa segurava a mão de Helena, enquanto a técnica preparava o material para a coleta. Vai doer, mamãe? Perguntou Helena, olhando apreensiva para a agulha. Só um pouquinho, como picada de formiga, respondeu Luísa, forçando um sorriso. Rafael observava do outro lado da sala, seu rosto uma máscara de contenção. Nas 2 semanas desde a descoberta do medalhão, eles haviam se comunicado apenas através de mensagens frias e advogados. Pronto, já acabou, anunciou a técnica, colocando um pequeno curativo colorido no braço de Helena. Você foi muito corajosa. Ganhei um adesivo de princesa. Helena mostrou orgulhosamente para Rafael, que se aproximou com um sorriso genuíno. Combina com você, princesa, disse ele, agachando-se para ficar na altura dela. Luísa observou a interação com o coração apertado. Era inegável a conexão entre os dois, algo instintivo que ia além do conhecimento racional. Os resultados ficarão prontos em 3 dias, informou a técnica. 3 dias que pareceram uma eternidade para Luísa. Ela mal dormiu, alternando entre momentos de raiva pela injustiça da situação e períodos de culpa esmagadora pelo que havia feito. Quando o e-mail chegou, Luísa o abriu com mãos trêmulas. 99,9% de probabilidade de paternidade. Rafael era, sem dúvida, o pai biológico de Helena. O telefone tocou minutos depois. Você viu? A voz de Rafael soava diferente, não vitoriosa,
mas estranhamente contida. Vi, respondeu Luísa, a garganta seca. Meu advogado quer entrar com o pedido de guarda imediatamente. Rafael, por favor. Mas eu não sei se é o certo a fazer, continuou ele surpreendendo-a. Posso ir até sua casa? Precisamos conversar pessoalmente. 1 hora depois, sentados na pequena sala de Luísa, enquanto Helena brincava no quarto, Rafael parecia um homem dividido. Legalmente tenho todos os direitos, começou ele. Você falsificou documentos, escondeu minha filha de mim. Não intencionalmente, defendeu-se Luísa. Eu realmente não sabia quem era o pai dela. Mas depois que me conheceu, suspeitou, e mesmo assim não disse nada. Luísa baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. Tive medo. Ela é tudo que tenho. Rafael suspirou profundamente. Contratei um detetive para descobrir o que aconteceu com Camila. Luísa levantou os olhos, surpresa pela mudança de assunto. Ele encontrou registros, continuou Rafael. Camila sofreu um acidente de carro na rodovia Regis Bittencourt, a caminho de Curitiba, 3 dias depois de desaparecer. Estava com documentos falsos. Meu Deus, sussurrou Luísa. Ela morreu no hospital 2 semanas depois. A voz de Rafael falhou. Mas não antes de dar à luz nossa filha. Uma enfermeira testemunhou que ela implorou para que a bebê fosse levada para São Paulo, mas não disse para quem. Então ela deixou Helena naquele beco deliberadamente. Luísa não conseguia compreender. O detetive acredita que alguém a ajudou, explicou Rafael. Alguém que preferiu abandonar o bebê a procurar a família. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de Helena cantarolando em seu quarto. Por que ela fugia? Perguntou Luísa finalmente. Rafael passou as mãos pelo rosto cansado. Minha família, especialmente minha mãe. Eles a pressionaram. Disseram que ela não era boa o suficiente, que estava comigo pelo dinheiro. Fez uma pausa dolorosa. Descobri que minha mãe ofereceu dinheiro para ela desaparecer. E ela aceitou? Não para ficar com o dinheiro, respondeu Rafael. As investigações mostram que ela sacou tudo e doou para uma instituição de caridade antes do acidente. Seus olhos encontraram os de Luísa. Acho que ela fugiu para proteger nossa filha da minha família. Luísa sentiu lágrimas formando-se. A história era ainda mais trágica do que imaginava. E agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Agora temos uma decisão a tomar, respondeu Rafael. Posso lutar pela guarda total usando os tribunais, expondo tudo. Ganharia eventualmente. Luísa empalideceu. Ou podemos pensar em Helena, continuou ele. No trauma que seria arrancá-la da única mãe que conheceu. O que está propondo? Guarda compartilhada, respondeu Rafael. Reconheço você legalmente como mãe adotiva. Regularizamos a situação dela. E construímos uma nova realidade, juntos, pensando no bem-estar de Helena. Luísa não conteve as lágrimas. Por quê? Por que não me destruir judicialmente como poderia? Rafael olhou na direção do quarto de Helena. Porque vi como ela te ama. E porque... hesitou. Porque Camila escolheu te encontrar, de alguma forma. O destino colocou nossa filha em suas mãos, e você cuidou dela quando eu não pude. Naquela noite, depois que Rafael saiu, Luísa foi até o quarto de Helena e a observou dormindo. O mundo que conheciam estava prestes a mudar drasticamente, mas talvez, apenas talvez, poderia mudar para melhor. No dia seguinte, os 3 se sentaram juntos para uma conversa delicada. Com palavras simples e cuidadosas, explicaram a Helena que Rafael era seu pai biológico. Como um príncipe? Perguntou Helena, tentando entender. Mais ou menos, respondeu Luísa, sorrindo entre lágrimas. Sua mãe biológica te amava muito, mas teve que ir para o céu. Antes disso, ela fez com que você chegasse até mim. E eu procurei vocês 2 por muito tempo, completou Rafael. Agora, finalmente, nos encontramos. Então tenho 2 mamães e um papai? Perguntou Helena, sua lógica de 3 anos simplificando a complexa situação. Sim, princesa, respondeu Rafael emocionado. E todos te amamos muito. Nas semanas seguintes, advogados trabalharam para regularizar a situação. A história que construíram para as autoridades era parcialmente verdadeira. Rafael havia perdido contato com a mãe grávida de sua filha e Luísa, como amiga de Camila,
Assumiu os cuidados da criança após sua morte, sem saber como encontrar o pai. Gradualmente, estabeleceram uma rotina. Helena passava alguns dias na casa de Luísa e outros no novo apartamento que Rafael comprara, não muito longe dali. A transição não foi sem desafios. Houve noites de choro, momentos de confusão e ajustes constantes. Para Luísa, cada dia em que Helena estava com Rafael era um exercício de confiança e superação do medo. Para Rafael, era um processo de aprendizado sobre paternidade e respeito pelos laços que Helena e Luísa haviam construído. Quando estavam juntos, algo inesperado começou a acontecer. Além da ligação com Helena, Rafael e Luísa se aproximavam, unidos por um objetivo comum e, gradualmente, por sentimentos que nenhum dos dois ousava nomear. Ela tem seu sorriso, comentou Luísa certa tarde, observando Helena brincar no jardim da casa de Rafael. Mas tem sua determinação, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela por um momento longo demais para ser casual. À medida que o verão chegava ao fim, o relacionamento entre os três se fortalecia, criando um novo tipo de família, não convencional, nascida de circunstâncias extraordinárias, mas genuína em seu amor. Uma noite, enquanto Rafael levava Helena para casa após um fim de semana juntos, a menina adormeceu no carro. Ela teve um dia cheio, comentou Luísa ao recebê-los. Rafael carregou Helena até a cama, cobrindo-a cuidadosamente. Ao sair do quarto, encontrou Luísa na sala, um olhar pensativo em seu rosto. — O que foi? — perguntou. — Estava pensando em como a vida dá voltas, respondeu ela. Há 4 meses você era apenas um paciente no hospital. Agora somos uma família, completou Rafael. Diferente e complicada, mas uma família. Quando seus olhares se encontraram desta vez, havia algo novo ali. Uma possibilidade que nenhum dos dois havia considerado no início dessa jornada. O aniversário de 4 anos de Helena se aproximava, e com ele vieram as primeiras discussões reais entre Rafael e Luísa. Uma festa pequena seria melhor, insistia Luísa em uma tarde de setembro. Apenas os amiguinhos da creche, Dona Teresa, talvez alguns colegas do hospital. Mas é o primeiro aniversário que posso comemorar com ela, argumentou Rafael. Quero algo especial, inesquecível. Estavam na cozinha de Luísa, planejando os detalhes enquanto Helena desenhava na mesa da sala. Nos últimos meses, haviam encontrado um ritmo, não perfeito, mas funcional. Helena adaptara-se surpreendentemente bem à nova realidade. Talvez porque, em sua inocência, via apenas o ganho de um pai, não a complexidade por trás disso. Rafael, entendo o seu sentimento, mas uma festa extravagante seria demais para ela, explicou Luísa, tentando ser paciente. Helena nunca teve nada assim. Ficaria assustada com tanta atenção. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você está certa. Como sempre está quando se trata dela. Sorriu levemente. Apenas quero compensar o tempo perdido. Não pode compensar 3 anos em uma festa, respondeu Luísa, seu tom suavizando. É nos pequenos momentos diários que você está construindo sua relação com ela. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Acontecia cada vez mais frequentemente, esses momentos de conexão que iam além da parceria na criação de Helena. O que acham de sorvete? A voz de Helena interrompeu o momento quando ela entrou na cozinha segurando um desenho colorido. Agora? Perguntou Luísa, rindo. No meu aniversário, quero um bolo de sorvete grande com cobertura de chocolate e muitos confeitos coloridos. Helena abriu os braços para demonstrar o tamanho desejado. Rafael e Luísa trocaram olhares divertidos. Acho que podemos fazer isso, concordou Rafael, pegando Helena no colo. E que tal alguns balões também? Muitos balões, de todas as cores. A festa acabou sendo um meio-termo, não tão extravagante quanto Rafael inicialmente desejara, nem tão simples quanto Luísa preferia. Realizaram-na no salão de festas do prédio de Rafael, decorado com balões coloridos e personagens de desenhos animados favoritos de Helena. Enquanto observava Helena correndo entre os convidados, Rafael aproximou-se de Luísa. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por me permitir fazer parte disso.
por não tornar tudo mais difícil do que já era. Luísa sorriu. Acho que nós dois crescemos nesses últimos meses. A festa estava no auge quando Dona Teresa se aproximou deles, observando Helena brincar com outras crianças. Ela está feliz, comentou a senhora. Mais feliz do que já a vi. Tem sido uma transição surpreendentemente tranquila, concordou Luísa. Teresa olhou de Luísa para Rafael, um brilho misterioso em seus olhos. Talvez porque certas coisas são destinadas a acontecer. Como assim? Perguntou Rafael. Sabe, sempre soube quem você era, revelou Teresa, surpreendendo os dois. Desde o momento em que Luísa mencionou seu nome completo. Como assim, Teresa? Perguntou Luísa, confusa. Antes de me aposentar, trabalhei como enfermeira para a família Almeida por quase 15 anos, explicou a idosa. Cuidei de sua mãe durante sua doença final, Rafael. Rafael empalideceu. Você conheceu minha mãe? Sim. E também soube quando ela tentou afastar Camila de você. Teresa suspirou. Não aprovei suas ações, mas não era meu lugar interferir. Por que nunca me disse nada? Perguntou Luísa, atônita. Porque algumas histórias precisam encontrar seu próprio caminho, respondeu Teresa com serenidade. Quando vi o medalhão de Helena, reconheci-o imediatamente. Era idêntico ao que sua avó usava, Rafael. Mas senti que o universo precisava de tempo para consertar seus próprios equívocos. Rafael e Luísa se entreolharam, processando a revelação surpreendente. Então não foi coincidência, murmurou Rafael. Na vida, raramente algo é apenas coincidência, respondeu Teresa, observando Helena soprar as velas do bolo de sorvete. Agora, se me dão licença, preciso pegar um pedaço daquele bolo antes que acabe. Ficaram em silêncio por alguns momentos após a partida de Teresa, ambos refletindo sobre suas palavras. Isso explica por que ela me ajudou tão prontamente com os documentos de Helena, comentou Luísa finalmente. Ela sabia mais do que deixava transparecer. Parece que estávamos destinados a nos encontrar, disse Rafael, seu olhar encontrando o de Luísa. O resto da festa transcorreu em um turbilhão de jogos, presentes e risadas infantis. Quando finalmente chegou ao fim, Helena estava exausta, adormecendo no carro durante o trajeto para o apartamento de Luísa. Posso carregá-la até a cama? Perguntou Rafael quando chegaram. Luísa assentiu, observando-o pegar Helena com cuidado para não acordá-la. Havia algo profundamente comovente em ver o homem que um dia temera agora tratando sua filha com tanto amor e delicadeza. Após colocar Helena na cama, Rafael encontrou Luísa na sala. Ambos exaustos, mas satisfeitos com o sucesso da festa. Você quer um café? Ofereceu ela. Ou talvez algo mais forte? Um café seria ótimo, aceitou Rafael sentando-se no sofá. Na cozinha, preparando as bebidas, Luísa refletiu sobre como sua vida havia mudado. O medo constante que carregara por 3 anos havia se transformado em algo diferente. Ainda havia incertezas, mas também havia esperança. Estive pensando, começou Rafael quando ela retornou com as xícaras. Talvez devêssemos rever nosso acordo de guarda. Luísa sentiu um aperto no peito. Como assim? Não no sentido que você está pensando, apressou-se em explicar. É só que essa divisão de dias, essa separação constante, não sei se é o ideal para Helena. O que sugere, então? Rafael hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. E se morássemos mais perto? Talvez no mesmo condomínio? Para facilitar a logística? Perguntou Luísa, tentando compreender. Inicialmente, sim, respondeu ele. Mas também porque... Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Porque acho que estamos construindo algo aqui, Luísa. Não apenas como pais de Helena, mas como... nós. O coração de Luísa acelerou. Era a primeira vez que qualquer um deles verbalizava o que vinha crescendo entre eles nos últimos meses. Rafael, eu... Não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que nossa história começou da maneira mais complicada possível, mas quando te vejo com Helena, quando vejo como enfrentou tudo para protegê-la, percebo que nunca conheci alguém como você. Luísa colocou sua xícara na mesa, as mãos levemente trêmulas. Tenho medo, admitiu. Medo de confiar, de me permitir sentir algo por você, e depois... Depois?
Depois perceber que é apenas gratidão, ou conveniência, ou o que for. Rafael aproximou-se, tomando as mãos dela nas suas. O que sinto não é gratidão ou conveniência, Luísa. É admiração, respeito e, sim, algo mais profundo que está crescendo a cada dia. Naquele momento, com a luz suave da sala iluminando seus rostos, a distância entre eles diminuiu. O beijo foi tímido a princípio, como se testassem um território desconhecido, mas logo se aprofundou, carregando todos os sentimentos não ditos dos últimos meses. Quando se separaram, Luísa sorriu. Acho que podemos considerar sua sugestão sobre morar mais perto. Nos meses seguintes, suas vidas continuaram a entrelaçar-se. Rafael encontrou um apartamento no mesmo bairro que Luísa, a apenas alguns quarteirões de distância. A transição tornou-se mais fluida para Helena, que podia visitar qualquer um dos pais com facilidade. O relacionamento entre Rafael e Luísa cresceu lentamente, com cuidado e respeito pelos sentimentos de Helena. Jantares quando a menina já estava dormindo, caminhadas durante sua aula de balete, pequenos momentos roubados que permitiam que se conhecessem não apenas como copais, mas como homem e mulher. Nunca imaginei que encontrar minha filha também significaria encontrar você, comentou Rafael uma noite enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque. E eu nunca pensei que o homem que mais temia acabaria sendo aquele que mais admiro, respondeu Luísa, apertando sua mão. A proposta veio 6 meses depois, simples e sincera, como o relacionamento deles havia se tornado. Em uma manhã de domingo, durante o café da manhã na casa de Luísa, Rafael pediu a Helena para entregar uma pequena caixa para sua mãe. O que é isso? Perguntou Luísa, surpresa. Abra, respondeu Helena, quicando de excitação, claramente cúmplice do plano. Dentro da caixa estava um delicado anel de ouro, com uma única esmeralda, a mesma cor das pedras do medalhão que havia unido seus destinos. Luísa, disse Rafael ajoelhando-se ao lado dela, começamos do jeito mais difícil possível, mas encontramos nosso caminho juntos. Você me deu minha filha de volta, e no processo deu-me um novo coração. Quer se casar comigo? Com lágrimas nos olhos, Luísa olhou de Rafael para Helena, que observava a cena com expectativa quase cômica. Diz sim, mamãe, implorou a menina. Aí seremos uma família de verdade. Rindo entre lágrimas, Luísa assentiu. Sim, sim para nós 3. Helena aplaudiu entusiasticamente, enquanto Rafael colocava o anel no dedo de Luísa e a puxava para um beijo. Eu também ganho um anel? Perguntou Helena, fazendo os dois rirem. Você ganha muito mais que isso, princesa, respondeu Rafael, abraçando-a junto com Luísa. Você ganha uma família completa. Naquela noite, após Helena adormecer, Rafael e Luísa sentaram-se na varanda, contemplando as estrelas e o futuro que construiriam juntos. Sabe o que é mais incrível? Comentou Luísa, recostada no peito dele. Como algo que começou com tanto medo e dor pôde se transformar em tanta felicidade. Talvez Teresa estivesse certa, respondeu Rafael, beijando-lhe os cabelos. Algumas histórias precisam encontrar seu próprio caminho. E sob o céu estrelado de São Paulo, eles silenciosamente agradeceram ao destino por seus caminhos terem se cruzado da maneira mais improvável possível. 1 ano depois. Era uma tarde de domingo, quase 1 ano após o casamento de Rafael e Luísa. O jardim da nova casa da família Almeida estava decorado com lanternas coloridas e mesas espalhadas pelo gramado bem cuidado. O aroma de churrasco preenchia o ar, enquanto amigos e familiares conversavam animadamente. Helena, agora com 5 anos, corria entre os convidados em seu vestido favorito, os cabelos escuros trançados com fitas coloridas. Tia Teresa, vem ver o que ganhei do papai! Exclamou puxando a idosa pela mão até uma pequena casinha de bonecas no canto do jardim. É linda, querida, admirou Teresa, que aos 66 anos continuava sendo uma presença constante na vida da família. Quase tão bonita quanto sua casa de verdade. A casa havia sido um presente de casamento de Rafael para Luísa e Helena. Não uma mansão ostentosa como sua família teria esperado, mas uma casa espaçosa e acolhedora com um grande jardim, combinando o conforto que Rafael podia proporcionar com a simplicidade que Luísa valorizava.
Onde está sua mãe? Perguntou Teresa, notando a ausência de Luísa. Descansando um pouco, respondeu Helena com importância. Papai disse que o bebê na barriga dela a deixa cansada. Teresa sorriu. O novo membro da família Almeida era esperado para daqui a 2 meses, e Luísa enfrentava os desconfortos finais da gravidez com a mesma determinação com que enfrentara todos os desafios de sua vida. No quarto principal da casa, Luísa observava a festa pela janela, uma mão repousando sobre a barriga proeminente. Ouviu a porta abrir e sorriu ao ver Rafael entrar com uma bandeja. Pensei que estivesse com fome, disse ele, colocando a bandeja na mesinha ao lado da poltrona, onde ela descansava. Você pensa em tudo, respondeu Luísa, aceitando o copo de suco que ele oferecia. Rafael sentou-se no braço da poltrona, colocando a mão sobre a dela na barriga. Como estão meus 2 amores? Seu filho está chutando como um jogador de futebol profissional, riu Luísa. Acho que ele quer participar da festa. Igual ao pai, brincou Rafael, sempre querendo ser o centro das atenções. Luísa ergueu uma sobrancelha. Achei que isso fosse característica materna. Riram juntos, compartilhando um momento de intimidade em meio à agitação da reunião familiar. Viu Helena mostrando a casinha de bonecas para todos os convidados? Perguntou Rafael. Ela está radiante, concordou Luísa. É incrível como se adaptou a todas as mudanças. Crianças são resilientes, comentou Rafael, mais do que nós adultos às vezes. Ficaram em silêncio por um momento, ambos refletindo sobre o caminho percorrido até ali. O último ano havia trazido mudanças significativas. Após o casamento, haviam se mudado para a nova casa, unificando finalmente o lar de Helena. Rafael havia delegado mais responsabilidades em sua empresa para passar mais tempo com a família. E Luísa reduziu suas horas no hospital, aceitando uma posição administrativa que lhe permitia horários mais flexíveis. Recebi uma carta hoje, comentou Rafael, quebrando o silêncio, da Fundação. A Fundação Camila Santos havia sido criada por Rafael 6 meses após seu casamento com Luísa, dedicada a ajudar crianças abandonadas e mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Boas notícias? Conseguimos abrir mais 2 abrigos em cidades do interior, respondeu Rafael com satisfação. E o programa de acompanhamento pré-natal já atendeu mais de 100 mulheres este ano. Luísa apertou sua mão. Camila ficaria orgulhosa. Espero que sim, respondeu ele, sua voz suavizando ao mencionar o nome da ex-namorada. Com o tempo, a dor da perda havia se transformado em uma memória respeitosa. É uma forma de honrar o que ela passou. Um pequeno tumulto no jardim chamou sua atenção. Helena havia subido em uma cadeira e anunciava algo para todos os convidados. Acho melhor irmos ver o que nossa filha está aprontando, riu Luísa, aceitando a ajuda de Rafael para se levantar. No jardim, Helena comandava a atenção de todos com a autoridade natural de uma criança segura e amada. E agora, quero fazer um brinde, declarou, segurando um copo de refrigerante como se fosse champanhe. À melhor família do mundo. Os convidados riram e ergueram seus copos, encantados com a espontaneidade da menina. E ao meu irmãozinho que vai nascer, acrescentou Helena, apontando para a barriga de Luísa, enquanto ela e Rafael se aproximavam. Que ele seja tão feliz quanto eu. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, enquanto Rafael a abraçava pelos ombros. A cena diante deles, amigos, família, sua filha brilhando de felicidade, parecia quase irreal quando comparada ao medo e solidão que haviam conhecido antes. Por falar em seu irmão, comentou Rafael em voz baixa para Luísa. Decidiu sobre o nome? Luísa sorriu, acariciando a barriga. Estava pensando em Miguel. Miguel Almeida Mendes, experimentou Rafael. Soa bem. Ele terá um medalhão, disse Luísa olhando para a parede da sala visível, através das portas abertas, onde o medalhão de prata estava agora emoldurado em uma caixa de vidro, preservado como símbolo da jornada extraordinária que os unira. Dona Teresa aproximou-se apoiando-se em sua bengala. Olhem para ela, comentou observando Helena que agora distribuía docinhos entre os convidados. Nasceu para brilhar, como sua mãe, respondeu Rafael, beijando a testa de Luísa. Como todos nós quando encontramos nosso lugar, corrigiu Teresa com sabedoria.
Lembro do dia em que você trouxe aquele bebê tremendo para meu apartamento, Luísa. Quem poderia imaginar onde estaríamos hoje? A vida é cheia de surpresas, concordou Luísa, olhando para Rafael com amor. Algumas delas muito boas, completou ele segurando sua mão. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, a família Almeida Mendes, unida pelo destino, pelo amor e por um medalhão de prata, celebrava não apenas um ano de casamento, mas o extraordinário caminho que os havia trazido até ali. Helena correu até eles, jogando-se nos braços do pai que a ergueu com facilidade, apesar de seus 5 anos. "Estamos felizes, não estamos?" perguntou a menina, olhando de um para o outro com seus intensos olhos azuis. "Muito felizes, princesa", respondeu Luísa, incluindo-a no abraço. E naquele momento perfeito, sob o céu colorido do entardecer, com a promessa de um novo começo crescendo dentro de Luísa, eles eram exatamente o que Helena havia brindado, a melhor família do mundo. Não porque eram perfeitos, mas porque haviam encontrado a perfeição nos imperfeitos caminhos que os trouxeram uns aos outros.